Bom, a gente continua acompanhando e toda a consequência desses ataques da Rússia sobre a Ucrânia. O Luca Bassani de volta conosco, diretamente da Europa. A gente acompanhou toda a conferência de imprensa do secretário da OTAN e ainda muitas incertezas, não é, Luca? Começam a chegar informações de que há ataques isolados que são feitos pela Ucrânia, também os ataques à Rússia. Quais são as últimas informações que chegam aí à Europa, Luca? Exatamente, Thiago. Agora nós começamos a ver respostas no campo militar. Antes elas ficavam muito no campo diplomático, no campo econômico, principalmente das sanções, mas agora, depois da fala do secretário-geral Jens Stoltenberg, vemos que a OTAN vai começar a mobilizar forças terrestres, forças aéreas e, consequentemente, dar todo o suporte aos países que estão mais próximos dessa região. Até lembrando para os nossos espectadores e ouvintes, a geografia de toda a Rússia, por ser um país muito extenso, faz fronteira, obviamente, com muitos países. Entre eles, temos da OTAN a Estônia, a Letônia, perdão. A Lituânia também faz fronteira com o exclave de Kaliningrado. Temos a Polônia. Depois temos, perto da Ucrânia, Romênia, também que faz parte da OTAN. Então, essas medidas têm que ser tomadas de maneira bastante forte, porque vimos que hoje os ataques foram esporádicos em várias regiões. Eles não ficaram só concentrados na região das fronteiras, nas províncias rebeldes. Aconteceram também nas cidades costeiras do Mar Negro, Mariupol e Odessa. Aconteceram perto da cidade de Lviv, na cidade de Kharkiv, na cidade de Kiev. Então, quem olhar a geografia da Ucrânia vai ver que todas as grandes cidades, em praticamente quase os 4 cantos do país, foram atingidas por algum tipo de ataque. E isso eleva muito a instabilidade para os países fronteiriços e faz, obviamente, com que a OTAN, que está presente nesses países, possa agir de maneira direta, porque esses países fazem parte do acordo formal militar. Eles não têm nenhum problema com a Rússia de mandarem tropas para lá, porque fazem parte do acordo e é assim que ele foi feito, né? Caso um dos países precise ou seja agredido, os outros entram em defesa. Aqui também na Alemanha nós estamos tendo, né, manifestações em Berlim a favor da Ucrânia, em solidariedade ao povo ucraniano. Ontem mesmo o portão de Brandemburgo se acendeu com as cores da bandeira ucraniana, azul e amarelo, e também vemos várias declarações positivas por parte da sociedade civil também, não só por parte dos políticos, já que a população europeia apoia muito a Ucrânia nessa nova empreitada democrática desde 2014. E você fala bem, não é, Lucas, sobre a geografia do país. A gente sabe que a parte leste da Ucrânia faz justamente fronteira com a Rússia, mas temos uma configuração muito curiosa nessa região e aí isso pode acabar prejudicando essa situação. 8h54. Repita. A hora agora 8h54. A gente segue conversando com o Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan na Europa. Luca, o que dizem as mídias, os outros canais de comunicação, de informação aí pela Europa, esses ataques, essas informações que vão nos chegando com relação a ataques agora, nesta manhã aqui do Brasil, porém 5 horas à frente, na Ucrânia, eles estão mesmo acontecendo? Já começam a surgir imagens, relatos? Então, Adriana, nós temos por parte dos chefes de Estado várias comunicações, várias declarações muito positivas em apoio ao povo ucraniano, mas ao mesmo tempo as mídias, né, a imprensa italiana, a imprensa alemã, por essa manhã coloca exatamente em dúvida como esses países vão responder, dada a grande dependência que eles têm de todos os recursos energéticos da Rússia, principalmente o gás, principalmente o óleo que vem desses países. Então, obviamente que uma resposta é necessária. Agora já escutamos o secretário-geral da OTAN falando que novas empreitadas militares, exatamente novas forças, vão ser enviadas para essas regiões onde poderá haver um conflito, mas se espera também por parte dos chefes de Estado uma posição um pouco mais veemente, já que durante todo esse processo, desde que a Rússia enviou seus soldados para a fronteira com a Ucrânia, os líderes europeus falaram de maneira bastante veemente, falaram que iam apoiar o povo ucraniano em qualquer circunstância. Agora a guerra está prestes a continuar, já começou depois dessa invasão, então eles terão que cumprir as suas promessas, o que é bastante complicado, dada também a situação econômica que o continente e o mundo todo se encontram na pós-pandemia.
Ô Luca, começam também a chegar informações de protestos em capitais aí, em cidades da Europa, como na capital da Suécia, por exemplo. Qual é a disponibilidade das pessoas nesse momento ainda de pandemia, que a gente espera que já seja quase o fim da pandemia, a disponibilidade das pessoas de saírem às ruas para protestar contra essa guerra que surge agora? Bom, Tiago, em relação às restrições da pandemia, muitas delas foram sendo eliminadas ao longo do mês de fevereiro e outras também serão eliminadas no 1º de março. Então, nós vemos tanto a gastronomia, bares, as escolas e os estabelecimentos comerciais estão funcionando de maneira quase normal e a rua, por seu ar livre, durante quase toda a pandemia, grande parte dos países europeus não tinha necessidade do uso de máscara fora. Então, as restrições nas ruas, onde acontecem os protestos, sempre foram um pouco mais leves, até se compararmos com alguns estados do Brasil. Nós vemos, obviamente, uma população bastante jovem e também imigrantes dessas regiões, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, fazendo parte dessas manifestações, porque, como já disse o professor e diversos outros entrevistados hoje pela manhã, através da Jovem Pan, nós vemos que a população ucraniana também teve uma diáspora, também imigrou para vários países e é bastante forte essa comunidade e eles, obviamente, nesses países onde há liberdade, estão fazendo todos os seus protestos e também tendo o apoio das populações locais, da população alemã, população sueca, como você mencionou. Com certeza teremos alguma coisa na França, na Inglaterra, na Itália ao longo do dia e vamos passar para vocês também todas as atualizações desse movimento também orgânico por parte da sociedade civil europeia. Claro, e justamente o Tiago comentava, Luca, quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News vê nesse momento um protesto já organizado de pequena proporção, a princípio, média pequena proporção, na Alemanha, que acontece na Alemanha com bandeiras da Ucrânia apoiando o país que está sendo atacado neste momento. Luca, com relação a apoio aí na Europa, o que se diz com relação a quais países, quem estaria apoiando a invasão russa, apoiando Vladimir Putin? Por exemplo, comentaristas políticos diziam que algumas oligarquias, famílias, pessoas muito ricas que existem na Rússia poderiam estar não só financiando, mas apoiando a incursão de Putin? Exato, Adriana. A política russa, ela depende muito dessas oligarquias que existem historicamente desde a época dos czares, permaneceu durante a União Soviética e depois da independência russa também continuam. Eles têm fundos financeiros, têm muito dinheiro espalhado por todo o mundo, muito desse dinheiro em paraísos fiscais. Por isso mesmo que as sanções econômicas impostas dentro do território europeu, dentro dos Estados Unidos, muitas vezes afetam pouco essas oligarquias porque tem dinheiro escondido em lugares onde o sigilo deles é permanente. Então não tem como atingir essas pessoas. Obviamente que os órgãos de inteligência sabem quem são e vão tomar medidas mais fortes para conseguir atingi-los de maneira mais direta. Mas, voltando à sua primeira pergunta, quais são os países que apoiam a Rússia nessa invasão? Nós temos, obviamente, a Bielorrússia, que é um pequeno país também perto da Ucrânia e da Rússia, na fronteira norte da Ucrânia, e que tem uma estrutura política bastante similar com a Rússia. Sim. Inclusive é chamada da última ditadura da Europa, formalmente, com Alexander Lukashenko, também fez parte da União Soviética. Luca. E nós temos a neutralidade de outros países que historicamente se comprometeram a nunca se colocar contra a Rússia, como é o caso da Finlândia, como é o caso às vezes da Moldávia, que também foi parte da União Soviética, mas obviamente que isso se transformando em um conflito continental, esses países precisarão tomar uma posição.